23/9, aula de legislação penal. Hoje nós vamos falar da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, que surgiu com o advento histórico do Pacto de São José da Costa Rica e alguns outros tratados pós-guerra, né? Mas, professor, 2006 só? Sim, pois é, o Brasil demorou muito para se manifestar quanto a uma legislação de violência contra a mulher. E aí vejam que o pós-guerra, o pós-segunda guerra, apesar dos Estados Unidos ter ficado quietinho ali, né, poderia ter se manifestado antes ou provocado o mundo e provocado uma legislação no mundo que pudesse ter regulado algumas questões de violência, não. Nós ficamos ali apáticos a uma situação de guerra, e aí um esbulho a toda a dignidade da pessoa humana, que foi causado pela Segunda Grande Guerra Mundial, principalmente pela Alemanha, muito principalmente pelo Holocausto. Houve quase que se imaginar um jogo de xadrez, né, onde algumas pecinhas já tinham avançado e veio ali alguém e jogou todas essas peças do tabuleiro ao chão, né? E aí, inclusive, eu tenho aqui um dos livros que eu estou tentando terminar de ler, que é a Doutrina Penal Nazista, né, que foi um arcabouço jurídico produzido durante a guerra, durante o período nazista, né, sobre a égide do Führer Adolf Hitler. Então, para poder entender um pouquinho como era a égide dessa legislação penal naquela época. Mas aí, é claro, nós não falamos só de legislação penal, e sim dignidade da pessoa humana, e sim garantias, direitos e garantias advindos depois da Segunda Guerra, que aí nós temos os pactos pós-guerra, internacionais propriamente dito, entre os países agora associados à ONU, os países pós-guerra organizados, inclusive hoje a Alemanha faz parte deste corpo. As confederações, perdão, as convenções interamericanas, convenções americanas aos quais deram guarida agora para subsidiar o Pacto de São José da Costa Rica. E aí o Pacto de São José da Costa Rica provocou, né, essa legislação, esta proteção ao bem jurídico chamado integridade física, psíquica, patrimonial, emocional, corporal desse sujeito passivo chamado mulher, tá? Então, a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher veio disposto, então, dessa união que o Brasil fez com os países das três Américas, né, uma convenção interamericana, que deu até texto para esse preâmbulo, que ficou bem assim: cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, e dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras providências. Ou seja, esse texto aqui de preâmbulo já serve, que a gente chama em técnica legislativa de justificativa, né, para que serve a Lei 11.340, intitulada como Lei Maria da Penha, né, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre a Maria da Penha. É uma lei criada
a partir de convenções interamericanas, ou seja, tem base nos direitos humanos. Então, sim, se você for responder uma prova de concurso, e eu já vi essa pergunta, questionando se a Lei Maria da Penha ela é uma lei que respeita os direitos humanos ou tem assente aos direitos humanos, você vai responder que sim, é uma lei que respeita e que tem em seu bojo a responsabilidade da proteção dos direitos humanos. Foi recepcionada pela Constituição, então sim, ela é constitucional, não há de que se falar em inconstitucionalidade dessa lei, recebida aí pelo artigo 226 da Constituição Federal. Deu o nome de Maria da Penha por conta daquela cearense chamada Maria da Penha, propriamente dita, né? Farmacêutica, que por algumas vezes foi violentada pelo seu marido. A primeira vez ela tomou um choque elétrico, o marido dela colocou sal na, na caixa d'água, sal grosso na caixa d'água, isolou ali o neutro do chuveiro, e quando ela acionou o chuveiro, ela tomou um choque e caiu desmaiada ao chão, né, com o choque violento que ela tomou, o choque do chuveiro. Aí ela foi levada ao hospital, não satisfeito. Quando ela retornou, o marido dela deu um tiro de 12 nas costas dela e ela, então, por isso ficou paraplégica hoje. E aí, com os infinitos procedimentos e os infinitos recursos, não sei, acredito que não. Ele cumpriu pena, depois ele foi preso, cumpriu pena, ele está em liberdade. A última notícia que eu tenho dele é que ele está em liberdade, tá? A Maria da Penha está aí paraplégica, né? Infelizmente, mas ao longo do mundo dando entrevistas. Bom, se você tem mais interesse na biografia da Maria da Penha, tem um filme muito interessante, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Depois eu procuro e deixo lá no grupo para vocês. Então a aula vai ficar muito longa aqui. Então, Maria da Penha foi essa mulher ícone, né, da violência doméstica, da violência contra a mulher, e que na verdade acabou ressoando lá na Organização Interamericana, e aí provocando na Convenção Interamericana que o Brasil não dava resposta aos seus casos de violência contra a mulher, e aí então foi estabelecida a Lei 11.340. É claro que esse é o cenário, né? Por detrás desse cenário aí existem algumas falas dizendo que o Brasil sim iria tomar uma sanção administrativa econômica, né? Uma pena de multa, e aí sim o Brasil se manifestou criando a Lei 11.340, dizendo para o restante do mundo que o Brasil sim se importava em erradicar e diminuir a violência contra a mulher, a violência doméstica feminina. E existe também algumas outras falas dizendo que o Brasil talvez se tornaria inviável, né? Uma empresa não enviaria a sua sede, a sua empresa, uma internacional, uma multi-internacional, não enviaria, como por exemplo uma Coca-Cola, empresas deste nível para o Brasil, porque era um país violento, né? E de fato era, ainda é, de acordo com o último Atlas brasileiro de violência, temos lá a violência doméstica em 2016, dizendo que 13 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas de violência doméstica. Só de violência doméstica, tá? 44 mil pessoas, 44 mil mulheres são violentadas por dia no Brasil, ou seja, sofrem violência no Brasil. Qualquer tipo de violência, né? Quando nós falamos de violência doméstica, já vou abrir um pouquinho o leque para vocês.
não é tão somente violência física. Tá? A gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre isso. Mas isso do Atlas brasileiro é o que é contabilizado. Fora o que nós chamamos, e aí está o Juliano para me auxiliar, bom de estatística, a mancha negra. Né? O que é a mancha negra? Aquilo que não se conta, né? E a violência doméstica, ela não tem status social e ela não tem hierarquia, ela não tem classe, ela não tem cor, ela não tem lugar. Ela ocorre em N lugares, com N pessoas e de N maneiras, tá? Pode ser o rico, pode ser o pobre, pode ser o branco, pode ser o negro, pode ser o pardo, pode ser o amarelo, pode ser o indígena, pode ser quem for. A violência doméstica, ela existe, é particular, é pessoal, íntima, muitas das vezes, e silenciosa. Né? Casos aí a gente denota do final de semana que a colega do nono semestre teve a sua tia matada, morreu por conta que o ex não assumia o término do relacionamento, acabou se matando também. Violência doméstica. Temos um pastor que estava preparando uma live, né? E levantou e deu um supapo na mulher e acabou agredindo ela. Então, veja, e a violência doméstica, ela se encontra num limbo, né? De derrapagem ou de uma areia movediça ao qual a mulher se encontra. É claro que a sociedade está se modificando quanto a isso, as mulheres estão muito ativas quanto a isso, a repelirem esse tipo de violência, e o mundo tem se tornado diferente, né? Ainda muito pouco, mas já tem percebido que a violência doméstica é inaceitável, mas ela existe, né? Mas acaba que sendo um limbo patinoso ali, por conta de que a mulher às vezes nutre algum sentimento pelo indivíduo, entende que ele vai mudar e que talvez seja dependente financeiro, ou queira nutrir ainda a família, ou ainda mantenha aquele relacionamento por conta dos filhos, tá? É o que eu sempre vejo, não é uma constatação geral, não precisei de ler livros nenhum para isso, e sim tão somente atender clientes em meu escritório. Antes de começar a fazer a chatice da leitura, né, exaustiva da lei, preciso preparar vocês quanto a essas falas, tá? E dizer que violência doméstica no Brasil não é tão somente violência física, ou seja, lesão corporal. Até mesmo porque a Lei Maria da Penha, o único crime que ela criou é esse daqui, ó. Vem comigo aqui embaixo. Vou mandar um material, tem um material, uma apostila, tá? Que eu criei. Eu vou mandar para vocês, para que vocês possam fazer a leitura depois e acompanhar. Olha aqui, o único crime que nós temos é o 24A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgências previstas nesta lei. Ou seja, o único crime que a Lei 11.340 criou foi o do 24A. Mas aí ele pega todo o bojo, toda a legislação penal, seja ela do Código Penal ou extravagante, e dá procedimento diferente. Ou seja, a lei penal encaixa-se a lei de procedimento, chamada Lei 11.340. Até mesmo porque aqui no seu bojo, ela é uma lei administrativa que cria o juizado de violência doméstica, ou seja, a violência doméstica vai ser processada em um foro específico para ela, tá? Claro que em comarcas que têm condições
de mais de uma vara, né? Tem comarcas que têm a vara única. Mas Cuiabá, por exemplo, e Várzea Grande já tem, inclusive Cuiabá tem duas. Várzea Grande é o queridíssimo professor Eduardo Calmon, né, que agora é diretor do fórum, se encontra como diretor do fórum de Várzea Grande, é o juiz responsável para a vara da violência doméstica. Tá? Claro que é somente uma nomenclatura, né? Existem algumas outras comarcas e alguns outros estados onde se chama juizado de violência doméstica. Aqui em Cuiabá e Várzea Grande, no estado de Mato Grosso, nós temos como vara da violência doméstica, né? Sem essa distinção de juizado, mas é tão somente uma nomenclatura administrativa que não faz diferença nenhuma, né? O que vai nos importar é o procedimento dado de forma diferente para os crimes tidos com violência doméstica. Então, crimes que podem ser exemplos da violência doméstica: o homicídio, o aborto, o infanticídio, a lesão corporal, a ameaça, constrangimento ilegal, dano ao patrimônio, furto, injúria, calúnia, difamação. Todos eles, claro que ainda, e os que mais ocorrem, aqueles contidos lá nas contravenções penais, na lei de contravenções penais, temos de bojo para a legislação da lei 11.340. Então, a lei do juizado, a lei da violência doméstica, a lei Maria da Penha, ela tem esse viés administrativo, que é criar o juizado, tem o viés criminal, que é um artigo de tipificação legal, procedimental e de execução, que vai dar forma diferente ao processamento dos crimes dados em violência doméstica, e uma forma de execução diferente para os crimes praticados com violência doméstica, e essa violência doméstica pode ser psicológica, física, patrimonial, como eu já havia dito. E às vezes alguma violência contida nesta lei não está traduzida em tipificação penal. Ou seja, o indivíduo que fica toda hora passando com o carro na frente da casa da ex, né? Isso pode ser considerado como violência. Talvez a gente tenha dificuldade de enquadrar no Código Penal, ou talvez tangencie ali nas contravenções penais, mas é uma lei que visa evitar ou erradicar a violência sofrida pela mulher, ok? Professor, me dá um exemplo de modificação na execução, na procedibilidade desta lei. Já trago você aqui, ó, para o artigo 41. O artigo 41 nos fala que aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Ou seja, se nós tivermos um crime de menor potencial ofensivo com pena máxima não superior a 2 anos, ou seja, crimes leves, como por exemplo a lesão corporal leve, que precisa de representação, ou seja, se alguém salvo em violência doméstica sofreu um crime de lesão corporal leve, ele deve se manifestar querendo a representação. Por conta dessa situação de violência doméstica, onde o agressor mora junto com a vítima, inexiste a necessidade de representação desta vítima. Ou seja, mesmo no crime de lesão corporal leve, em que havia a necessidade da representação por conta da lei dos juizados, não haverá mais a necessidade, por conta de que agora nós temos a Lei 11.340 derrogando, ou seja, dando status inicial ao Código Penal
ao artigo 129 caput, em que o tipo de ação penal sempre será pública e incondicionada. Então, se nós tivermos a Lei 9.099 de 95 como espectro para julgar os crimes de violência, né? Ou seja, professor, é o crime de ameaça, vai para o juizado especial? Não. É o crime de difamação, vai para o juizado especial? Não. É o crime de constrangimento ilegal, vai para o juizado especial? Não. Por quê? Falou de violência doméstica, não se aplica mais, mesmo que no sumaríssimo, a Lei 9.099 de 95. Vamos todos para a vara de violência doméstica, né? Até mesmo porque a Lei 11.340 ela é uma lei com procedimento criminal e civil. Toda a matéria civil é demandada na mesma vara, o mesmo juiz e no mesmo processo. Professor, está requerendo alimentos ou está requerendo pensão alimentícia? Ótimo, também é na vara de violência doméstica. Então veja que deu criação administrativa, civil, penal, processual penal e execução. Ainda, outro viés que a lei nos causou, procedimental. Aqui o artigo 42. O artigo 313 da Lei 3689, que é o Código de Processo Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 4. Artigo 313, só relembrando vossas senhorias, é o artigo que fala da prisão preventiva, ou seja, o artigo 312 dá os requisitos subjetivos, aqueles 4 lá contidos no bojo do artigo, e o artigo 313 agora foi modificado e inserido com o requisito objetivo para a prisão preventiva, ou seja, se o criminoso envolver se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então aqui o artigo 42 está nos dizendo que agora crimes cometidos com violência ou grave ameaça, independente da pena. Claro que temos posicionamentos aí diversos, como a ameaça, né? A ameaça, se eu não me engano, tem pena de 3 meses a 1 ano. Depois você confere, obrigado. A ameaça tem pena de 3 meses a 1 ano e não caberia prisão preventiva. Mas a ameaça, veja, de regra geral, tá? Já tem posicionamento da STJ diferente a isso. A ameaça, ela, na Lei Maria da Penha, já cabe prisão. Professor, mas a pena não é superior a 4 anos, de acordo com o artigo 313. Ótimo, mas lá o inciso 4 está dizendo que crimes que envolver violência doméstica, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, agora cabem prisão preventiva. E aí vejam que você leu medidas protetivas de urgência. Medidas protetivas de urgência não são medidas cautelares lá do artigo 319 do Código de Processo Penal, que são as medidas alternativas diversas da prisão. Podem até se colidirem, né? Podem até ter o mesmo objeto, como o afastamento e a não aproximação do réu com a vítima, ok? Mas medidas protetivas só existem na Lei Maria da Penha e com a intenção de proteger a vítima e seus familiares. Então vejam que é mais um viés que a lei tem, que é de política criminal, que é de proteção, além de penal, extra
penal. É quase que uma polícia penal aqui, é quase que uma polícia administrativa do direito penal. Por quê? E aqui nos faz entrar numa discussão onde algum estudioso já tenha observado isso. Que o Código Penal não serve para a vítima, que o Código Penal não serve para uma satisfação da necessidade de punibilidade ou de punição do indivíduo, ou para evitar uma sensação de impunidade. Que se exploda a sensação de impunidade, que se exploda a vontade da prisão preventiva como satisfação de uma coletividade. O processo penal, ou a gente é demagogo, né? E na maioria das vezes somos. O processo penal e o Código Penal, o Código de Processo Penal e o Código Penal servem para o réu. Né? Foi isso que a gente aprendeu lá em Penal 1 e Processo Penal 1. Servem para julgar uma conduta e punir aquele indivíduo. E o Código Penal não está secundariamente ou primariamente ou principalmente importado com a vítima. Ah, professor, mas tem a prevenção geral. Ótimo, tudo bem. Aí, nesse bojo, tem as vítimas dos crimes. Ok. Mas a missão do direito penal, inicialmente, é essa. Punir o indivíduo que tenha praticado um ilícito para que isso não ocorra mais e para que ele se ressocialize e retorne à sociedade. Essa é a máxima do direito penal. Então, nós não estamos falando de vítima. E aí veio aqui a Lei 11.340 e inovou. Além de uma lei penal, é uma lei processual e de execução. Trata também da criação de um juizado especial que vai tratar de forma diferente essas mulheres quando chegarem lá, não procedimentalmente também, mas sim a forma de tratar. Existe uma preparação diferente nesse juizado. Criou também o tratamento civil, não sei se eu já falei, nessa contagem dos meus dedos aqui, o tratamento também de medidas protetivas. Medidas protetivas têm uma certa cautelaridade, mas não são as medidas cautelares diversas da prisão. Eu esqueci de colocar o meu computador para carregar, deixa eu só pausar um pouquinho aqui, 30 segundinhos. Tá acabando aqui já. Então é isso. A lei, então, agora inovou, né? Diferente do Código Penal. Veja que lá no Código Penal a gente não vê, nem no Código de Processo Penal, a gente não vê essa tratativa com a vítima, né? Que é a necessidade da proteção desta, que são aqui as medidas protetivas, e daqui a pouco a gente vai ler todas elas. Então, só preparando vocês, e aí com a ajuda de alguns artigos, de tudo isso que é a Lei 11.340. Às vezes alguma projeção vai ser diferente na vida real, tá? Eu faço essa risa aqui, né? Essa risada por crítica mesmo, tá? Porque muitas das vezes nós somos demagogos. Como, por exemplo, é o artigo 16, né? O artigo 16 tem uma certa demagogia, que nós já vamos falar sobre ele. Mas, enfim, só para frisar vocês e ficar bem claro, a Lei Maria da Penha é uma lei constitucional, ela é uma lei de direitos humanos, não só penal, mas sim também procedimental, de execução, viés administrativo criando o juizado especial, tem o juizado especial de violência doméstica,
tem cunho administrativo, protetivo, cível, todos no mesmo bojo. Trata de crimes, professor? Trata de um crime só. Mas recebem em seu bojo todos os outros crimes que falam de violência contra a mulher. E violência não tem uma tradução específica em um crime só. Ademais de que todos os crimes são crimes de violência, né? Ou senão não estariam ferindo o bem jurídico, e nós temos o princípio da insignificância da bagatela. Ou seja, todos os crimes, então, contra a esse sujeito passivo chamado mulher, agora sim nós temos a Lei 11.340. Veja que a Lei 11.340 protege esse indivíduo ou essa pessoa, né, essa mulher, independente do sexo. Professor, o que é sexo? Sexo, e ainda assim existem divergências. Eu estava lendo aqui, preparando para o mestrado, essa semana tem mestrado, e justamente lendo sobre os hermafroditas, né? Hermafrodita é uma exceção que nós temos de gênero e de sexo, né? E daí fica essa dúvida entre que sexo é e que gênero é. Mas aqui um professor de direito penal tentando definir sexo é aquilo que biologicamente e anatomicamente uma pessoa nasce, ok? Aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino, tá? Por isso que eu citei os hermafroditas, que aqui em um texto do Foucault, que depois eu posso passar para vocês lerem, interessantíssimo, que ele fala sobre esqueci o nome da menina aqui agora, que ela chamava Alexia, ela trocou de nome. A Laurine. Laurine. É Laurine? Gente, veja que o quanto foi produtivo o meu estudo de ontem, né? Até esqueci o nome da menina. Mas daqui a pouco eu vou lembrar e passo aqui para vocês. Mas é Laurine o nome dela. Que era uma hermafrodita que teve esse problema de escolha de sexo, escolha de gênero, né? Porque nem o sexo dela poderia ser definido, né? Não sabia se o pênis era tão somente um clitóris evoluído e se a cavidade que ela tinha poderia ser considerado como uma vagina porque não levava a lugar nenhum, não dava ligação a um aparelho reprodutor feminino que seria o útero. Então ela ficou ali no limbo entre escolher se era mulher ou se era homem e acabaram escolhendo pela masculinidade dela, dizendo que ela era homem. Então, remonta à aula passada, né, na aula retrasada, há muitas aulas atrás, que a gente tentou aí definir, né, Neila, para onde nós iríamos colocar esse indivíduo que se determina da forma que ele bem quer, ou dessa indivídua, né, tentar ser justo aqui, e não machista, né, dessa pessoa que queira escolher o gênero ao qual ela pertence. Veja que gênero, então, é diferente de sexo. Então, se você quer se aprofundar nisso, aconselho algumas teses aqui que eu tenho infinitas. Eu não sei porque que o povo gosta. Tanto no mestrado, no doutorado, eu tenho que estudar isso. Acho que é uma necessidade mundial, né? Mas enfim, vamos lá. Então, só para traduzir para vocês que mulher é toda aquela pessoa que se determina como mulher, ok? Não tão somente o estado biológico ou sexo feminino. Aqui é o gênero feminino. Professor, o que é gênero? É como a pessoa se coloca perante a sociedade. Ela quer ser mulher, ela vai ser considerada mulher. Professor, mas as lésbicas então saem da Lei Maria da Penha? Não, porque elas têm o sexo feminino. Talvez o gênero ela queira ter escolhido como gênero masculino. Mas o sexo ela tem feminino. Então ela ainda continua, esse indivíduo, essa indivíduo lésbica, continua sendo sujeito passivo da Lei 11.340. Enfim,
A máxima para a interpretação desse sujeito passivo é uma máxima de abrangência e não de restrição. Ou seja, todo aquele indivíduo que se considere mulher, salvo os homossexuais, salvo os gays, né, que são os homens que talvez em relacionamento se coloquem como o indivíduo passivo, né? Ah, ele é o passivo na relação. Tudo bem, ele não é mulher para o direito penal, mesmo que ele faça às vezes de uma mulher em uma relação sexual. Não sei se vocês me entenderam. Mas na sociedade ele não se coloca como uma mulher, apesar de ser afeminado, não pode ser considerado como mulher para a Lei 11.340. Se teorias ou outros grupos consideram, não é o meu problema que agora para tentar resolver, para explicar para vocês, tá? Em resumo, a mulher, a trans e a travesti, ok? São todas sujeitos passivos aqui do direito penal, ok? Aqui do artigo 1º até o artigo 4º nós temos uma preparação de tudo aquilo que eu já tinha dito para vocês e ainda evitando essa discriminação de raça, de classe, de etnia, de orientação sexual, renda, cultura, que é o ataque aonde está a Lei Maria da Penha, a violência doméstica, garantindo ainda todo um arcabouço de direito aqui no parágrafo 3º e no artigo 4º nós temos que a interpretação dessa lei são consideradas para fins sociais e aqui a ela se destina especialmente a condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica. Ou seja, aqui, além do viés de mulher, tá, nós temos um nexo com a Lei Maria da Penha. Se um homem agride uma mulher na rua por conta de uma briga de trânsito, não há de que se falar em Lei 11.340, tá? O que nós estamos vigindo aqui, o que nós estamos tratando aqui, é dessa relação que a vítima tem com o agressor, que muitas das vezes dorme com o próprio agressor e vários dias e sofre agressão vários dias. E aí, essa mulher que bateu o carro no carro de um cara, ou o cara bateu o carro nela, ela não tem relação nenhuma com esse indivíduo, a não ser aquele abarroamento ali, aquele acidente. Depois dali, acabou. Né? Talvez uma necessidade de uma reparação de um dano civil material, ok? Mas o que calça a Lei 11.340 é esse relacionamento da vítima com o agressor. Então você tem que sempre lembrar disso. A vítima se relaciona com o agressor? Sim. Então, Lei 11.340. Essa vítima é mulher? Sim. De forma abrangente? Sim. Então, Lei 11.340. Que crime foi? Qualquer crime, professor. É um crime de violência. Ótimo. Então, é a Lei 11.340. Até crimes de fraude, tá? Eu já vi interpretação da Lei 11.340, porque são crimes contra o patrimônio. E aí a violência contra o patrimônio da mulher também está inserida aqui na Lei 11.340. Reforçando, qualquer tipo de violência, lei constitucional, lei com assente aos assente dos direitos humanos. Tudo bem? Assente, quando eu falo, está indo aos direitos humanos também. Quando nós falamos desse ambiente de relação, está contido aqui no artigo 5º e 6º, né? O 6º reforça o que eu disse sobre os direitos humanos, mas o 5º também reforça sobre o que eu falei, sobre os tipos de lesão causada, física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Nós estamos falando de qual âmbito, de qual lugar é esse tipo de violência que ocorre. Qual é o lugar, qual é o âmbito, qual é o locus onde nós encontramos a violência doméstica? Anota aí no seu caderno. Familiar, e aí o familiar nós temos como laços
sanguíneos. Exemplos: uma filha que bate na mãe, uma mãe que bate na filha, um neto que bate na avó. Aí, professor, eu sempre pensei que era só o papai batendo na mamãe. Não. Uma violência doméstica, familiar e afetiva. Nós vamos ver ainda que a violência afetiva e homossexual também cabe aqui nesse tipo de violência. Não é só o papai batendo na mamãe. A ex-namorada batendo na ex-namorada, ameaçando a ex-namorada, também está aqui configurada uma relação de crimes de violência doméstica. Recentemente, aqui em Cuiabá, uma ex-namorada matou a namorada porque estava se relacionando com outro, chegou no carro dela e deu alguns tiros e matou ela, né? Então, quando a gente fala de violência familiar, é esse tipo de relação sanguínea, tá? Pais, ascendentes, descendentes, irmãos e cônjuges. Quando nosso cônjuge, aí você tem a interpretação do casamento, lá da lei do artigo 1521 do Código Civil, e a equivalente, que é a união estável. O namoro não, o namoro já vai entrar no afetivo, tá? Como, por exemplo, nós temos ainda a extensão de familiar, nós temos a extensão afetiva. O que é afetivo? Um namorado ou um namorido, né? Aquele relacionamento que ocorra paulatinamente, que as pessoas visualizem que existe ali uma relação entre duas pessoas, não tão somente um sexo de uma noite, uma relação de uma noite. O cara bateu na menina porque ela não quis fazer determinada posição que ela queria. Eles estavam em uma afetividade, em uma intimidade, então é violência doméstica, é violência afetiva. Não, não é, tá? Essa afetividade tem que ter uma continuidade, de no mínimo, na minha época falava ficante, né? Não sei qual é o crush, né? Namorado, né? Tem que ter esse vínculo um pouco frequente, tá? Que as pessoas reconheçam que aquele casal está junto, que aquelas duas pessoas estão juntas. Aí sim pode se deliberar sobre violência afetiva, violência doméstica afetiva. Já a violência doméstica, propriamente dita, não tem vínculos ou relação ou ligação familiar, sanguínea, afetiva e legal, né, que seria a própria lei, mas sim uma relação de coabitação, de morar no mesmo lugar. Como, por exemplo, alguém que esteja em intercâmbio na casa de alguém, esteja em hospedagem na casa de alguém, esteja em um hostel. Algumas vezes que a gente vai para a Argentina, a gente fica na casa de duas pessoas, né, que nos recebem lá. As primeiras vezes é muito ruim isso. Aí depois a gente foi em hotel. Mas a primeira vez eu fiquei na casa de uma pessoa. Então, isso é uma relação doméstica. Você fica lá 20 dias. É uma relação doméstica, tá? Não é uma relação familiar nem mesmo afetiva, mas é uma relação de hospitalidade. Falou de relação de hospitalidade coabitação, estamos falando da Lei 11.340. Ok? Deixa eu ver como que vocês estão aí. Se aplica para trans e travesti. Sim, Juliana. Crush. Tá rindo aí, né, Valéria? Gente, como está aí? Muita coisa, muito rápido. Conseguiram abstrair alguma coisa? Não entenderam nada? Como que tá aí? Já tá bom hoje? Fala, Luísa. Professor, o senhor falou sobre briga no trânsito. Se for uma mulher vai batido no carro, né, do cara, e ele for para cima Não. dela, configura violência doméstica ou não? A máxima é lembrar assim, Luísa. Não? Essa pessoa tem relacionamento com o agressor?
Não, professor. Ótimo, então exclui a lei. Professor, tem relacionamento? Aí eu vou te perguntar, mas que relacionamento é? Ah, é de trabalho. Ah, é de igreja. Ah, é do mesmo lugar, dos mesmos grupos sociais. Não, ainda não configura a violência doméstica. O que configuraria a violência Não doméstica? concluo. Namorado, ex, marido, ascendente, descendente, cônjuge, irmão. Ou aquele que está recebendo uma pessoa na residência dela. Ok? Alguém Entendi, mais? professor. Alguma Obrigada. pergunta? Ok, então eu vou continuar aqui, só terminar o artigo 16, que eu acho que vai ser muita coisa também, e a gente retoma na próxima aula, né? E eu termino esse conteúdo aqui. Tá? Nem todos os artigos eu vou ler porque são de ordem administrativa, tá? Mas os que são importantes para nós, como por exemplo o artigo 16, eu vou lê-lo aqui agora. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, o que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento e ouvido o Ministério Público. Aqui sim existe uma demagogia e uma distância da realidade, que quando nós tivermos um crime condicionado à representação, certo? Antes do oferecimento da denúncia ou do recebimento da denúncia, o ofendido pode ir até o fórum, procurar o fórum e dizer: olha, eu quero renunciar a esta representação. Eu não quero mais manter esta representação. A gente voltou à amizade, a gente está amigo de novo e eu não quero sustentar esta representação. Nos crimes de ação penal privada, ele pode renunciar, né, do oferecimento da queixa antes da sentença em qualquer momento. Tudo bem? Me chamou de biscate, professor. Estou ofendida. Né? Tá, oferece a queixa-crime. Chegou antes da sentença, não, a gente voltou a ser amiga. É só porque ela usou meu batom, não queria que ela tivesse usado meu batom, queria dar um susto nela. Mas eu perdoo ela. Ótimo, então nós temos aqui a renúncia desse processo, a renúncia da acusação, da queixa-crime. Mas a representação ela pode ser suspensa, ou seja, renunciada antes do recebimento desta denúncia, porque foi uma representação, então é uma denúncia. Em qualquer crimes que necessitem da representação, como é o caso da lesão corporal, como é o caso da ameaça à representação, esqueci agora. Como é o caso da ameaça, são crimes que precisam de representação. Hã? Condicionado. Então, obrigado, Juliana. Um 47 é condicionado. Nosso juiz, eu ainda, de cabeça branquinha, né, um pouco mais velho, o Juliano vai demorar um pouquinho de tempo ainda até ele formar, mas eu ainda vou passar assim, vou ver lá assim, 10ª Vara Criminal, doutor Juliano Petri. Eu falei, eu sabia que esse menino era bom, eu sabia que esse menino era bom, ele é foda, ele é bom. Ou dando aula, né? Juliano vai dar aula, com certeza. Juliano formando aí, ano que vem já vai estar ocupando aí o lugar do professor Jonatas com muita maestria, né? E aí não vai haver descaso, né? Não vai haver o professor insidioso. Mas o que eu estava falando? Antes de falar besteira? Da representação. Então, os crimes que precisam de representação, Juliano, no caso da Lei 11.340, que é o caso da ameaça, que você bem me lembrou, se a mulher for ameaçada pelo ex-marido ou pelo namorado, ela agora vai à delegacia, representa quanto a esse indivíduo e, se quiser retratar dessa representação,
se quiser renunciar dessa representação, essa não é feita mais direto na delegacia ou lá no Ministério Público. Não. Essa vai ser feita em uma audiência especial para que o juiz possa ouvir esta vítima para saber qual foi a motivação de que ela renunciasse agora a esta representação. Óbvio que se hoje as mulheres chegarem no balcão do fórum lá da secretaria, a gestora da secretaria traz um termo, ela assina, manda para o juiz despacha para o Ministério Público manifesta, e aí talvez uma assistente social vá ligar para essa mulher para saber o porquê, ou uma funcionária do fórum vai ligar também, e aí depois o juiz homologa e tão somente encerra-se por ali. Eu nunca vi uma audiência de renúncia ou de retratação da representação. Se você viu, você me diga como que é e me fale aí como que é, porque então somente ela se encontra no papel, ok? Já são 9 horas e 15 minutos, eu entrei era 9h20 mais ou menos falando, então já temos aí 55 minutos falados, né? Muita coisa, já tá bom, senão fica cansativo. Próxima aula a gente entra aqui nas medidas protetivas de urgência, lendo um pouquinho sobre cada artigo, assistência jurídica, a equipe multidisciplinar não vou falar, as transições finais, aqui do artigo 34 em diante, e as disposições gerais a gente termina elas, que eu acho que a gente já falou tudo. Mas aí semana que vem, já na segunda-feira, a gente retorna nas medidas protetivas, ok? E aí a gente já finaliza a lei. Na segunda-feira a gente termina ela. E quarta-feira a gente faz uma atividade, um peticionamento. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma indagação? Vou desligar aqui a gravação para mandar já para vocês.